Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e essa é a versão estendida, comentário da obra Maquiavel ou a Confusão Demoníaca do professor Olavo de Carvalho, tá? Mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, tá? Na descrição desse vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse de adquirir essa obra e as demais, né, no site da Vida Editorial com cupom de desconto, bem como eu deixarei nesse vídeo um link para os meus cursos na área de Platão, Dostoiévski, né, literatura, técnicas de leitura, para quem tiver interesse que estão na Hotmart. Bom, como prometido então no primeiro vídeo, eu farei leituras mais extensas para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais essa obra. E vou traçar também, para quem está chegando nesse vídeo e não assistiu o anterior, eu vou repetir alguns assuntos para que vocês possam entender o contexto da obra, tá? Então, bom, professor Olavo de Carvalho, para quem tem contato com a sua obra, com as suas aulas, sabe que era sua intenção escrever um livro que se chamaria A Mentalidade Revolucionária, tá? Era uma das suas teses relacionadas a essa área política, né, e da ciência política. E o que aconteceu foi que com a sua morte, essa obra não foi escrita. Então, porém, no decorrer, né, da sua vida, ele foi escrevendo partes, que seriam as partes desse livro, da mentalidade revolucionária, que acabaram sendo lançados separadamente. Então, por exemplo, tem o Maquiavel, tem as visões de Descartes entre o gênio mal e o espírito da verdade, e outros artigos, por exemplo, que houve, né, foram escritos artigos relacionados à paralaxe cognitiva, que é um tema comum, característico daqueles que possuem a mentalidade revolucionária, né? Ele escreveu sobre a questão de marxismo cultural e uma série de temas que estão aí interligados nesse assunto, tá? Nessa área. Então, o professor vai dizer, logo no início da obra, o seguinte: o seu interesse era descascar, né, os sentidos, as várias camadas que estão dentro da obra de Descartes, tá? Então ele vai falar descascar as várias camadas de interpretações, não raro mutuamente contraditórias, e descobrir um Descartes ou Maquiavel originário, desvestido das pompas e das exclamações, da repugnância de que a história o havia recoberto. Logo na próxima página ele fala o seguinte: o intuito que me moveu neste estudo não foi averiguar o que a sucessão das versões históricas fez com Maquiavel, mas ao contrário, desconstruir esse edifício e perguntar até que ponto o próprio Maquiavel estava consciente dos resultados históricos que desejava produzir. E logo a conclusão, né, da obra é que Maquiavel não tinha consciência disso. Inclusive há um relato que não é possível averiguar a sua veracidade, mas que no fim da sua vida Maquiavel se confessou próximo à morte e recebeu os sacramentos, né? O professor vai comentar isso aqui na obra. Sem isso, arriscaríamos consagrar como método supremo de interpretação histórica a mera somatória das projeções frequentemente interesseiras que outros homens e épocas lançaram sobre as intenções originais do autor. Minha pergunta, portanto, foi: como Nicolau Maquiavel se compreendeu a si mesmo e até que ponto podemos, com relativa segurança, traçar um mapa do seu horizonte de consciência? O horizonte de consciência define-se não só pelo que se abrange, mas sobretudo pelo que lhe escapa. A própria pluralidade de interpretações contraditórias do pensamento de Maquiavel emerge, ao menos em parte, dos pontos cegos que aparecem em articulações decisivas desse pensamento, fazendo com que certos desenvolvimentos que lhe foram dados por seus intérpretes e sucessores não passem de um florescimento de células cancerosas nascida da prodigiosa confusão mental da qual germinavam.
E aí, no capítulo 1, ele vai falar sobre a obscuridade da filosofia moderna, né? Então ele faz uma comparação com os filósofos antigos, né? Principalmente Platão e Aristóteles, referindo-se à forma dos seus escritos e à interpretação, e que, apesar de algumas divergências sobre teóricos que interpretam esses filósofos antigos, há certo consenso sobre as suas principais ideias, enfim, que eram filósofos que os seus escritos possibilitavam interpretar aquilo que eles queriam dizer. Enquanto a filosofia moderna, e aí ele inclui Maquiavel, Descartes, Kant, como esses filósofos da modernidade, que as suas obras possuíam, nem sempre estão claramente descritas o seu intuito, e que há várias contradições nas suas interpretações no decorrer dos anos, o que denota não haver claridade nos seus objetivos, enfim. Então ele vai trabalhar sobre as imagens de Maquiavel. Ele faz citação de uma série de pensadores e a forma que eles interpretaram Maquiavel no decorrer no decorrer dos anos, né? Dos séculos, enfim. Ele fala principalmente de Mussolini, que outros ditadores célebres como Hitler e Stalin se inspiraram em Maquiavel, tá? O próprio Gramsci, que também foi objeto de estudo do professor Olavo de Carvalho na sua obra A Nova Era e a Revolução Cultural, que, se não me falha a memória, é do ano de 1994. Ele vai dizer uma coisa muito interessante. Maquiavel, no entender de Gramsci, não é um profeta no sentido de vaticinador do futuro. Ele não prevê esse futuro, mas o planeja e busca forçar o seu advento por meio da influência intelectual exercida sobre um governante no Príncipe e sobre os candidatos e governantes nos discursos, que são as duas obras principais ali do Maquiavel. Alguns intérpretes buscaram limitar o alcance do plano às circunstâncias imediatas da Itália, mas isso só vale para o príncipe. Nos discursos surgirá o plano muito mais ambicioso da Terceira Roma. E é justamente essa Terceira Roma que vai transformar, que segundo o próprio Maquiavel não cometeria os erros da Roma Antiga, e que com relação com relação ao cristianismo, né? Porque, segundo ele, foi o cristianismo que derrubou o Império Romano. Então, que esse terceiro Império Romano não cometeria esses mesmos erros e transformaria a religião, em especial o cristianismo, uma ferramenta do Estado. E aí ele traz uma citação que o próprio Maquiavel teria confessado a um amigo que se chamava Francesco Vettori. Segundo ele, Maquiavel disse: não creio em nada do que eu digo, e não digo nada que creio. E quando descubro algum miúdo fragmento da verdade, trato de escondê-lo sob tamanha montanha de mentiras que se torna impossível encontrá-lo. E aí, o professor Olavo de Carvalho traz também Léo Strauss, que vai falar sobre a prudência que é necessária em ler a obra de Maquiavel, que se deve então buscar o sentido oculto, deve-se aplicar prudência, o mínimo de prudência necessário seria crer numa intenção dissimulada por trás desses erros e buscar a cada vez o sentido oculto. Então, de acordo com o professor Olavo de Carvalho, a interpretação de Maquiavel, a verdade, o correto pensamento de Maquiavel estaria no que tem de oculto no seu pensamento, e não aquilo que está às claras, que aquilo que está às claras gerou todas essas contradições, quando na verdade o que Maquiavel queria era essa criação dessa terceira Roma. Aí ele vai falar sobre a paralaxe cognitiva do Maquiavel, que fala uma coisa e que, se fosse colocar em cumprimento aquilo que ele mesmo escreveu, que seria eliminar
né, os inimigos, enfim, os subalternos do governo anterior, o próprio Maquiavel teria sido eliminado. Então ele fala sobre a paralaxe cognitiva do próprio Maquiavel e não compreendeu as consequências das suas próprias ideias, tá? Na página 81, que ele vai comentar sobre a questão da terceira Roma, que era uma ideia de Maquiavel, ele vai dizer o seguinte: terceira Roma não é uma cópia da primeira, é sua versão otimizada, vem livre do defeito mortal da Roma antiga, sua incapacidade de defender-se da influência dissolvente judaico-cristã. No novo Estado, a religião não será eliminada de todo, mas será subjugada e utilizada para os fins do príncipe. Maquiavel, ao enfatizar o caráter inédito e futurístico das suas especulações, está se referindo precisamente a isso, e não somente às truculências pessoal do príncipe, que tanto impressionaram o cardeal inglês. Ele tem plena consciência de estar lançando bases de uma nova civilização, fundada na exclusão de toda a espiritualidade e, como dirá mais tarde seu discípulo Antônio Gramsci, na terrestrialização absoluta do pensamento. Ele mostra saber perfeitamente que todas as camadas até aqui descritas são véus ou camuflagens destinados a encobrir e ao mesmo tempo revelar dialeticamente a finalidade última de seu projeto. O estado pós-cristão ou anticristão. Pouco lhe importa tudo o mais. Os meios podem ser morais, amorais ou imorais. O discurso pode ser crônica, ciência, mito, difamação, lisonja ou mentira pura e simples. A forma do governo pode ser monarca ou republicana. O governo pode ser tirânico, democrático ou mezzo a mezzo. A Itália pode separar-se do Vaticano ou fundir-se com ele para esvaziá-lo por dentro. Tudo isso depende da ocasião e da conveniência. Daí a impressão de neutralidade, equilíbrio e realismo, bem como a impossibilidade de reduzir o pensamento de Maquiavel a uma fórmula doutrinal fixa, pois todos os seus elementos antagônicos se reabsorvem não numa conclusão teorética, e sim na meta final, que é a única coisa necessária a qual tudo serve: abolir a fortuna em nome da virtude, subjugar Deus, que seria para Maquiavel a fortuna, a uma vontade humana que lhe escolheu livremente o inferno, porque isso aqui se faz referência a um sonho que Maquiavel teria tido, em que os grandes intelectuais no seu sonho estariam indo para o inferno, Platão e todos os demais filósofos. E aí, só pessoas humildes iriam, no sonho dele, estavam indo para o céu. E aí, no sonho teria sido dado a possibilidade a Maquiavel de escolher qual caminho seguir, e ele teria então escolhido o inferno, já que no inferno seria possível debater política, enfim, e teria aberto mão do céu, tá? Tem outros trechos importantes onde Maquiavel fala como, por outro lado, Maquiavel, antecipando Kant e o positivismo, afirma resolutamente que, abre aspas, não temos conhecimento das coisas sobrenaturais, fecha aspas, para poder levar em conta os ensinamentos da doutrina religiosa na interpretação das coisas humanas. E que, portanto, a política deve ser abordada com total independência de considerações teológicas. É claro que o cristianismo residual do estado futuro estará reduzido a uma função idêntica à da religião da Numa, conduzir as massas à obediência por meio da utilização maquiavélica das crenças ilusórias. Então, como eu disse, a religião então seria, nesse estado pós-cristão, Maquiavel seria um anti-Moisés, né? Tomaria essa posição parodiando o cristianismo, né? E transformando-se tudo nesse estado pós-cristão e na terrestrialização de todas as coisas. E aí, para nós podermos fechar esse ponto aqui, eu vou para a parte final, porque no livro há outros apêndices, tá? E eu vou fazer a leitura, que eu acredito que seja interessante. O príncipe, em suma, não somente deve arrogar-se a autoridade de Deus, mas fazê-lo com plena consciência que esse Deus é inimigo dos cristãos e da humanidade.
em geral. Em bom português, ele deve fazer uma imitação do diabo, a nova forma da imitação de Deus, ao mesmo tempo que posando ante as multidões como um novo Deus, as leva a crer que estão cultuando Deus e a Deus quando se prosternam ante ao príncipe diabo. Se isso não é diabolismo em estado puro, e num sentido incomparavelmente mais perverso do que aquele apontado pelos críticos do mero imoralismo material da razão de Estado, então é preciso rever a definição de Estado. O último capítulo vai falar sobre o paradoxo, que também vem como dar esse fechamento. Maquiavel, em suma, nem acreditava nem desacreditava naquilo que dizia. Essa distinção simplesmente não se aplica ao seu caso. Ele circulava à vontade entre verdades e mentiras, com liberdade do artista que se compraz na criação da sua obra sem precisar prestar satisfações quanto a seus defeitos no mundo real, sem precisar ele mesmo compreendê-las de maneira intelectualmente diferenciada. Essa obra não é uma filosofia política nem uma ciência política, mas uma simulação de ambas. Não é uma exortação retórica, mas uma simulação disso, voltada ao objetivo inteiramente diverso daquele que o discurso propõe nominalmente a seus ouvintes. Também não é uma paródia dos costumes contemporâneos. Toda paródia tem um fundo moral, mas Maquiavel flutua entre condenar os costumes políticos em nome da moral e condenar a moral em nome da idealização dos piores costumes políticos. É, em toda linha, uma especulação ficcional, uma especulação do possível sem a mínima preocupação de distingui-lo do verdadeiro e do provável, mas marcada por uma extrema habilidade de fazê-lo passar por verossímil. É, em suma, simulação poética da retórica exatamente como os discursos de César, Brutus ou Henrique V nas peças de Shakespeare. Apenas essa simulação foi calculada para que o seu público-alvo a tomasse como um autêntico discurso retórico. Se no curso da sua fabricação o autor chegou a persuadir-se, às vezes, da justiça da causa que fingia defender, isso não o impediu de continuar agindo em contradição com ela e de, nos instantes finais, abjurá-la de todo, confessando seus pecados a Deus, que ele mesmo cobrira com blasfêmias, que é segundo o relato que eu havia mencionado. Então, está aqui o vídeo de uma análise e uma leitura mais completa dessa obra, Maquiavel e a confusão demoníaca do professor Olavo de Carvalho. Um abraço e até a próxima.